Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui juntos, né? Conversando sobre mudanças, transformações, falando um pouco sobre esses processos maravilhosos que todos nós estamos vivenciando. Estudando um pouquinho mais sobre isso e refletindo vários aspectos que envolvem um processo de mudança. Você já percebeu? Ao longo dessas nossas conversas sobre transformação e mudança, você já percebeu que é uma caminhada. É literalmente um processo, início, meio, fim. É um ciclo que você precisa passar por todo ele, vivenciá-lo completamente. Se você não vivenciá-lo completamente, você não vai enxergá-lo como ele precisa ser visto. Se você apenas vive momentos e não processos, ou seja, lembre, a palavra processo, ela te dá essa ideia que você está fazendo parte de uma sequência, de uma programação, de um planejamento, de algo que envolve etapas. A palavra processo indica que as coisas não se resolvem em um momento, ok? É isso que a gente está transmitindo para você. As coisas não se resolvem em um estralar do dedo. Você pode até, já falei sobre isso também em outras oportunidades, mas é bom a gente lembrar. Você pode até, um estralar dos dedos, ter um start, ter um início, ter um play, ter uma coisa que está começando dentro de você. Um insight, uma parada, entendeu? Uma leitura, uma percepção, alguma coisa assim. Mas a mudança, as transformações que a gente vem conversando ao longo desses dias, elas seguem várias etapas. Elas têm uma continuidade e não apenas um evento, não apenas um momento, um close, não apenas uma fotografia pontual, ok? É um longa-metragem. Na verdade, não é uma fotografia que grava aquele momento, aquele tempo específico, aquela hora ali. A fotografia, ela resguarda um momento, que é o momento daquela foto. O longa-metragem tem uma história, né? Tem uma história mais longa. E é assim que as coisas funcionam. Você não vai experimentar nenhum processo de mudança se não estiver aberto para conhecer a sua própria história, viver a sua própria história e passar por todas as etapas que fazem parte da tua história. Cada um tem a sua e precisa encará-la com seus atributos positivos e negativos, virtudes e lamentações. Para que dentro desse extrato surja as mudanças que você precisa implementar e começar a viver essas mudanças para uma vida de qualidade, uma vida de sabedoria. Ok? É sobre isso, tá bem? E hoje eu vou falar sobre andar na corda bamba. Como a vida nos coloca em uma corda bamba em que é necessário o equilíbrio. Como o equilíbrio é necessário. Nem 8, nem 80, já dizia a minha avó. Essas expressões das nossas avós têm uma sabedoria muito grande, né? Elas trazem a sabedoria popular, a sabedoria da vida, do dia a dia. Olha, escuta mais a tua avó, você vai ganhar muito com isso. Há uma verdade contida naquelas frases, naqueles insights, naquelas declarações que às vezes a sua avó faz em um momento que está conversando contigo e até você nem sempre recebe bem, nem sempre concorda com o que ela está dizendo, mas para pensar um pouco. Nem 8, nem 80, nem tanto, nem tão pouco, nem muito para o mar, nem muito para a praia. É a busca do equilíbrio. Andar na corda bamba é uma realidade que nós vamos tratar com ela agora. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, vai ser o texto bíblico que eu vou me apropriar para nos inspirar a pensarmos um pouco sobre essa questão, tá bom? Olha o que diz. A palavra do Senhor está falando. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Aqui ele está falando sobre um chamado para a vida com Deus, para uma vida frutífera, uma vida que produz e que gera
os sinais de Deus na nossa existência. E que essa vocação santa para servir a Deus, ela precisa ter uma conduta coadunada, alinhada com a vocação que cada um de nós recebemos. E no caso aqui do texto sagrado, de Efésios, capítulo 4, a carta de Paulo ao povo que estava na cidade de Éfeso, aos irmãos que ali estavam, ele está orientando a respeito de um tema que está ligado à vocação do serviço, do chamado de Deus na vida de cada pessoa, com suas particularidades e singularidades. E eu estou pegando isso para dizer exatamente o seguinte para vocês. A vida, ela é composta de dualidades que são colocadas diante de nós todo dia. Todo dia você tem extremos para ter que administrar. Todo dia você tem dois lados da moeda para poder olhar e perceber, inclusive, o que existe além dos dois lados. É tão dinâmico isso, e é tão profundo também, que Deus nos deu essa capacidade criativa. Nós não somos robôs, a gente não funciona de maneira robótica, por mais que tenhamos pensamentos automáticos, que tenhamos condutas que são reproduções sistemáticas através dos hábitos, mas nós temos uma capacidade criativa tão tremenda dada por Deus. Essas leituras que a gente pode fazer da vida é uma capacidade que Deus nos dá. Você consegue ver coisas, criar coisas que nenhuma outra obra da criação de Deus consegue fazer. Daí você já tira. Nenhuma obra da criação de Deus consegue fazer. Você pode pegar um golfinho, você pode pegar uma raposa, pode pegar um leão, pode pegar um tigre, pode pegar um papagaio, pode pegar uma ave de rapina, qualquer criação que você considerar de Deus nessa face da terra. Nenhuma é semelhante ao homem, porque o homem tem uma veia, uma linha, né? O que a gente às vezes chama da fagulha de Deus, a centelha de Deus no ser humano é essa capacidade da abstração, a capacidade de criar, essa capacidade de inovar, que é o que nos trouxe até aqui. Toda essa inteligência que existe hoje na humanidade, essa capacidade de fazer inovações e criar coisas, diga a tecnologia que aí está, a eletricidade, os mecanismos de funcionamento da indústria, das máquinas e tantas coisas que são frutos dessa inteligência e capacidade criativa que Deus nos deu. Pois bem, por Deus nos ter criado com essa capacidade maravilhosa, extraordinária, é que nós podemos ver além das dualidades e viver esses conflitos e esses confrontos extremos que fazem parte do nosso dia a dia e encontrar alternativas C, D e E. Muitas vezes você está aqui diante de uma situação em que é uma posição A ou uma posição B. Tem dois lados e muitas das vezes você percebe que a saída está em uma terceira via, em uma terceira opção. E como a gente cria essa terceira opção? A gente cria essa terceira opção através dessa capacidade que Deus nos deu. Você tem essa capacidade. Você, todos nós temos. Eu, você. E é aí que vai surgindo soluções de situações que você nem imaginaria que teria soluções. A vida, ela nos coloca nessa corda bamba. Ela não é um ponto estático, já falei sobre isso. Ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Ela está em movimento o tempo todo. E se nós não tivéssemos, é sobre isso que eu estou falando, essa capacidade de criar, de fazer leituras alternativas, de ver opções de plano A, B, C, D, a gente ficaria preso, literalmente, às nossas angústias, amarguras, desilusões e tantas coisas que acontecem com a gente que nos colocam em guetos emocionais ou até mesmo guetos físicos reais diante de situações que a gente passa na vida financeira, matrimonial, do estudo, existencial, relacional, eclesiástico, religioso e papapá e assim vai. Ok? Você tem uma capacidade para andar nessa corda bamba, porque você tem que entender que a vida é dinâmica. Ela está em movimento.
E Deus te deu essa capacidade de olhar plano A, plano B. Se a resposta não está no A, não está no B, Deus nos deu uma capacidade criativa de buscar o C, de criar uma outra alternativa. E é com esta nova alternativa que nós vamos produzindo o movimento de equilíbrio para forças antagônicas que ficam mexendo com a gente, forças de pressão da vida, a vida botando pressão em você, é cobrança, é dificuldades, são sonhos, são desejos de alcançar determinada situação, são soluções que você está buscando para a sua existência. Tudo isso está dentro de você. E no meio dessa pressão, nessa corda bamba, há uma convocação. Viva de acordo com essa vocação que Deus lhe chamou para a existência. Uma vocação de serviço, uma vocação de amor, uma vocação de perdão, de misericórdia, uma vocação do sagrado, uma vocação de uma vida buscando a virtude e não o pecado, e não aquilo que desagrada a Deus. Sabe aquela coisa de você buscar o equilíbrio? E não chutar o pau da barraca, já que eu estou na lama, vou me lamear, já que está ruim, eu vou piorar. Não. A vida tem essa corda bamba. Mas você precisa andar de acordo com a vocação que Deus te chamou, que Deus te vocacionou, que Deus te colocou com dons e talentos na tua vida. Você precisa andar de acordo a isso. Tá bom? Muito bem, pessoal. Falando sobre essa corda bamba que eu venho conversando nesse momento com você, falando dessa intensidade, desses extremos que somos colocados pelas pressões do dia a dia, dessas forças que ficam disputando o nosso livre-arbítrio e querendo a nossa atenção. Aliás, a nossa atenção hoje é um dos valores mais requisitados, né? A nossa atenção. Todo mundo... existem redes sociais que investem pesado, milhões de dólares para encontrar algoritmos, formas de poder chamar a tua atenção, de poder ter você, porque a tua atenção hoje é preciosa. Você tem tanta coisa para distrair a tua atenção que quando alguém tem a tua atenção é algo muito valioso. E aliás, por isso, muito obrigado pela tua atenção. Muito obrigado mesmo. Então, como é que eu vou andar nessa corda bamba? Como é que eu vou andar nesse equilíbrio? Como é que eu vou buscar esse equilíbrio para andar de acordo com a vocação que eu fui chamado lá em Efésios 4:1? Como é que eu vou viver isso, gente? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou te trazer 3 dicas, tá bom? 3 pontos para você pensar de como você pode gerenciar isso dentro de você, tá bem? Vou te trazer 3 palavras que eu considero virtudes que você deve investir. Virtudes são coisas boas, tá? A virtude é algo bom, algo que te ajuda, que te colabora com a tua vida. Diante de tanta intensidade, de pressão, de cobrança, de traumas, de abusos, de decepções, frustrações, de sonhos, desejos, anelos, de tanta coisa que mexe com a tua cabeça e com a tua subjetividade e a tua própria singularidade, quer dizer, com o teu mundo particular. Tem coisa que mexe com todo mundo, em comum, é coletivo, mexe com todas as pessoas. E tem coisa que mexe especificamente com você. Aí está a tua singularidade, a tua maneira única de ser. Nós temos esta condição de vida chamada singularidade. Vida única, particular. É o ponto de ebulição do que torna você a pessoa que você é. Com características próprias, específicas, que fazem de você um ser único, como a digital, como a íris dos nossos olhos, como a palma da nossa mão, que são coisas bem particulares. Cada um tem um desenho, um design para cada uma dessas coisas. Aqui, na digital, na palma da mão, na íris dos olhos. São identidades muito específicas que nos ajudam a reforçar que nós somos seres únicos
cada um de nós. Num mundo com 7 bilhões de pessoas, é muita gente. Num mundo que cresce e se avoluma cada vez mais, você tem uma singularidade. Olha que coisa linda. Você é único nesse mundo. Por mais que tenha semelhanças com algum grupo, com alguma coletividade. Sendo assim, como é que você pode manter o equilíbrio? Andar nessa corda bamba. Como é que você faz isso? Primeira dica, humildade. Humildade não é você pensar que tem menos valor que os outros, como no caso de uma baixa autoestima. Humildade não tem a ver com isso. Eu valho menos. Não, não é sobre isso. Humildade é pensar menos em você, abandonar mais essa preocupação centralizadora em si próprio, entendeu? Menos com o eu. Em termos simples, é não se colocar em primeiro lugar no pensamento das coisas que você vai fazer. Mas eu não deveria me preocupar comigo? Não é que você não deva se preocupar com você. Mas muitas das vezes, quando você coloca você em primeiro lugar, dentro do processo de valorização de muitas questões da sua vida, você acaba às vezes menosprezando outras questões que devem ser colocadas na sua mesa, no seu dia a dia, para você não se tornar uma pessoa orgulhosa. Porque o orgulhoso é aquele camarada que só pensa nele. O orgulhoso, ele não quer saber de ninguém, não. Ele não quer saber se o que ele faz prejudica ou não o outro. Ele não quer saber se é ético ou não é ético. Você está entendendo? O humilde não. O humilde, ele tem, peraí, deixa eu pensar, se o que eu estou falando, a maneira que eu estou dizendo, isso está ferindo a outra pessoa, se eu estou agindo de maneira atropelando os outros assim, sem me importar com ninguém. É sobre isso que a humildade vem falar, quando vem dizer que você vai se preocupar menos com você e vai colocar não você em primeiro lugar. Por quê? Porque quando você vive na coletividade, em sociedade, em grupo, você vive em família, você se preocupa com o outro. Você não é uma pessoa egocêntrica. Você não é o tipo daquela pessoa, entendeu? Que só olha para si, que eu me dê bem e que os outros se explodam. Isso é orgulho, isso é egoísmo. E isso vai te levar a um modelo de vida desequilibrado. Por que vai te levar para o desequilíbrio? Porque vai estar ligado a um tipo de atitude que faço tudo o que eu quiser, faço tudo o que eu puder para que eu me dê bem. Essa máxima, esse pensamento, ele é promovido por um pensamento egoísta, um pensamento orgulhoso, um pensamento exclusivista, que é o oposto de um pensamento de humildade. A humildade, ela leva em consideração o outro. Entendeu? Humildade leva em consideração o outro. Leva em consideração as pessoas que são importantes. Leva em consideração as pessoas que fazem parte do seu círculo de convivência, que lhes são caras. É sobre isso. Não é sobre você valer menos, não é questão de autoestima, não é questão de você não se valorizar, não é nada. Humildade não é sobre isso. Ok? Humildade não é sobre isso, não. Não é você estar repetindo palavras, quem sou eu? Eu sou um pobre coitado, eu não tenho nada. Isso não é humildade. Isso é baixa autoestima, é outro tema, é outro assunto. Ok? Então, na atitude da humildade, você promove uma virtude que vai te ajudar para manter uma vida de equilíbrio. Para andar nessa corda bamba das pressões, das subjetividades, das singularidades, das interações, da vida em comum, das mudanças que você vive todo dia, e não se perder nisso, você precisa cultivar a humildade. Jesus, o Cristo, ele declarou de maneira muito forte: aprendei de mim. Olha, olha que convite de Jesus, gente. Estou falando Jesus. Ele convidou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Foi exatamente essa humildade que fez com que
ele descreva a vinda dele aqui na terra, a descrição sobre a chegada do Filho de Deus unigênito aqui nessa terra, passa por um conceito de humildade. Um conceito em que ele se humilha e se coloca numa posição de se preocupar com a humanidade. O interesse dele de sair do seu trono da glória, se fazer homem, só isso já era um ato de humildade. E ainda por cima, se colocar numa posição de morrer como um malfeitor, ao morrer na cruz do Calvário, dando a vida dele por nós, para pagar um preço de redenção, de resgate pela nossa vida. Você quer cultivar o equilíbrio? Você quer isso? Se você quer isso, a humildade é o caminho. Amém? A humildade é o caminho, ok? Eu tenho que pensar, a humildade, ela não vai estar interessada em outra coisa, senão em como eu posso agregar, somar, como eu posso trazer para esta minha vivência algo que vai fazer diferença na vida do outro. Algo que vai ajudar meus pais, algo que vai ajudar meus irmãos, algo que vai contribuir com a vida da minha esposa, do meu esposo, algo que contribui com os meus colegas aqui no trabalho, algo que eu vou ter que vai ser bom para mim, mas não vai ser só para mim, vai ser bom também para o meu próximo. A humildade. A outra coisa, deixa eu falar isso para vocês, segunda virtude para você procurar, amabilidade. O amor é o vínculo da perfeição, ok? Eu preciso aprender a colocar esse amor na minha fala. O amor precisa estar presente na minha fala. E o nome disso é amabilidade. Nos meus gestos, no meu comportamento, o nome disso é amabilidade. Quando eu transformo um sentimento chamado amor, quando eu trago o amor para a minha fala, para a maneira como eu falo, meu tom de voz, para os meus gestos, para a minha atitude, para o meu comportamento, para aquilo que eu estou fazendo, eu estou produzindo equilíbrio. A Bíblia, a palavra de Deus, sabedoria do livro de Provérbios, diz que a resposta branda desvia o furor. Por que faz isso? Porque você contrapõe a agressividade com a palavra de amabilidade. Isso faz muita diferença e promove equilíbrio. E por último, gente, não menos importante, a paciência. Você precisa ter paciência. Nem tudo se resolve a ferro e fogo. Nem tudo se resolve no calor das emoções. Aliás, se você usar da sabedoria, você aprenderá que a paciência é irmã da sabedoria, é prima da prudência. E para você ter tudo isso, você precisa andar com esse equilíbrio, sabedoria, prudência, paciência. Paciência é um projeto de longo prazo. Paciência é algo que você precisa cultivar para poder andar em equilíbrio. Eu espero que essa palavra faça diferença para você. Humildade, amabilidade e paciência vão te ajudar a andar nessa corda bamba. Viva segundo a vocação que você foi chamado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse momento com meus irmãos e amigos. E quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que tu possas nos ajudar a cultivarmos a humildade, a amabilidade e a paciência, para que assim possamos viver em equilíbrio nessa corda bamba que é a vida e vivermos segundo a vocação que tu nos chamasses. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro, pessoal. Fique na paz.